Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes que nos ouvem nesse momento, que nos acompanham através da TV também, a partir desse momento, que Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. É o desejo que nós temos de que todos sejam abençoados pelo Senhor. E ainda que você não entenda isso, mas saiba que todos nós somos abençoados do Senhor. Pois nós somos criatura de Deus, né? Todas as coisas foi criada por Deus, inclusive os homens, né? E precisamos ser gratos a Ele por isso. E a gratidão, o que é? É você ter Ele como o único Deus. Dar ouvido às suas palavras. Eu acho que é uma das coisas mais ingratas e mais difícil de aceitar é uma discordância. Tudo que você faz, outra pessoa discordar. Jamais você vai gostar de conversar, conviver e principalmente ajudar uma pessoa que não concorda contigo em nada. É muito difícil isso aí, né? Tudo que você fala, a pessoa pensa o contrário. Vai contrário a você e assim, de modo que você que está conduzindo a sua vida, é você que está estruturando, é você que está guardando, é você que sustenta a vida dessa pessoa e essa pessoa sempre te coiciando, sempre te rejeitando, sempre discordando de você. Então é muito complicado. Entenda que Deus, Ele é a tua vida. A tua vida está nele, você depende dele. Então você tem que concordar um dever de concordar com a sua palavra. Ainda que não possa obedecer, que jamais um homem obedece a Deus. No sentido de 100%, no sentido de ser merecedor de salvação. Mas agraciado é. Quando Deus, a graça dele é exatamente esse amor, como o próprio Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele não mediu, ele não disse o tamanho do amor. Não tentou explicar. Porque não tem explicação. Porque é tão grande. Amou o homem, o mundo, né, que é o mundo de criaturas, principalmente o ser humano, de tal maneira que deu a sua própria vida, né, para salvar, para resgatar o homem. Então veja que ele fez tudo isso, faz por você, está disponível para te ajudar. Então esse amor é que é a graça, favor imerecido, que um homem não merece, mas é agraciado. Sabe aquela coisa, você não tem como, não merece um presente, mas é dado a você. Vamos dizer assim, como que fosse uma pessoa numa corrida aí para ganhar uma coroa, ganhar um prêmio, e ele se esforçou tanto, não ganhou. Ou seja, não chegou na linha de chegada lá. Mas ele teve um esforço danado e por isso ele foi recompensado. É assim que é Deus, ele recompensa todos. Não faz acepção de pessoas. Como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, que aqueles que correm nos estádios, correm e se abstêm, se esforçam para ganhar uma coroa corruptível, e alguns não ganham, só um ganha, ele diz. Mas nós, todos ganham, e é uma incorruptível. Ou seja, você não corre com a incerteza. Poxa, eu vou ser crente, mas talvez eu não seja salvo.
Eu vou acreditar, defender o Senhor, acreditar na sua palavra. Eu vou amar o Senhor, eu vou buscar o Senhor. Mas eu posso perder isso aí. Vai ter outros aí que vai competir melhor e vai ganhar a coroa e eu vou ficar sem nada. Paulo diz isso aí, que não existe isso. Com Deus todos ganham, todos que buscam. Hebreus 11, 6, né? Que diz que aquele que crê no Senhor, ele precisa entender que ele existe, né? E que é galardoador daqueles que o buscam. Fé é exatamente isso aí, você acreditar, né, que ele é galardoador, é recompensador dos que o buscam ele. Então veja que Deus ele vai te recompensar, vai te agraciar com a salvação, ele vai te defender de muitas coisas na terra, muitas decepções, ele vai te conduzir, se você se humilhar, se entregar verdadeiramente a ele, você será conduzido por ele e não será envergonhado. Você será honrado, por Deus, pelos homens também. Porque Deus ele te honra na hora certa, né? Ele te recompensa na hora certa. Então veja que o diabo ele quer te envergonhar. É o adversário das nossas almas. Ele tem o mal no seu coração. Então não tem como ele te ajudar. Então ele tapeia, engana, faz ali um teatro para que você venha cair na dele. Mas o bom mesmo é o Senhor, por isso precisamos dar ouvido. Precisamos dar ouvido à sua palavra, ainda que não consiga. Quando eu sempre falo isso, que eu falo sempre de salvação, e aí eu sempre cito ali o versículo de Apocalipse 3, 8, né? Onde Jesus diz que diante de ti eu pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então veja que ele sabe que nós temos pouca força, não consegue obedecer, mas guardou a palavra. Guardar significa se interessou. Aquela coisa de você fez a universidade, você se lembra das coisas que o professor disse. Que é assim que se faz. Então está gravado dentro do teu HD. Né? Porque você se interessou, porque se não se interessar, não lembra. Rapaz, eu até estudei sobre isso, rapaz, mas não... Eu vi o professor falar uma vez sobre esse assunto, mas eu não prestei atenção e não lembrei. Não gravou. É isso que é guardar a palavra de Deus. Guardar é uma coisa que gravou. Mesma coisa. Se for palavra, esse guardar é uma gravação que fica gravado. Porque você não guarda a palavra, que ela não tem volume, não tem como você colocar no cofre, fazer um volume lá, tracar com liga, como igual um dinheiro ou outra coisa. Então você coloca no HD, como hoje usa assim, né? Então, do mesmo jeito, grava na tua mente. Então é guardar a palavra. Quando em Provérbio diz, no capítulo 3, que nós temos que guardar no nosso coração, atar no pescoço, colocar entre um olho e outro, ou seja, aqui, né, e várias coisas, guarda no teu coração, no meio do teu coração. Em Provérbio fala essas coisas aí, guardar a palavra de Deus bem guardada. Então significa que Deus tem prazer, sabe aquele filho que ele ouve o teu conselho, conversa contigo, se interessa pelo que tu faz?
Porque eu acho que um filho ele deveria pensar dessa forma. Se o pai ele é um mecânico, ele é um lavrador, vamos falar da coisa bem baixa mesmo, né? Que é baixa, mas é o que mais tem valor. Se a gente for colocar o pingo no i, se você for meditar, quem tem valor é os produtores, que produzem alimento para nós comer. Porque sem comida tu vai gritar, morrer, aí tu vai saber o que é ruim, é passar fome. Né? Porque as pessoas muitas vezes nem meditam nisso, tem comida mesmo aí, não pensa nisso. Que sempre o homem sofreu nisso aí. Israel apanhou muito nesse negócio aí, o pessoal tomava a comida deles. Então veja, sempre teve guerra no mundo por causa disso aí. Hoje é mais por outras coisas, por deles grandes, mas principalmente o alimento, a água e o alimento sólido mesmo para nós comer, para sobreviver. Então veja que um pai de família, que é um produtor rural, que vive na enxada, que hoje até diminuiu isso, porque tem as máquinas, né? Mas o filho deve ser, honrar esse pai. O filho deve ter orgulho desse pai, porque foi a enxadinha dele lá que criou ele. Mas não está bem assim. As pessoas discordam, tufam o peito, limpinam o nariz e acha que vence, que arrebenta. E a coisa vai ficando difícil. Quem perde é quem desonra. Não vá pensar, não. Então, e Deus? Se você desonra Deus no sentido de ti, a tua pessoa rejeita esse Deus que te criou e que pode te salvar, o único. Aí você vai achar salvação aonde? Uma certa vez Jesus falou umas palavras que foi muito forte, assim no sentido de quem não entende o que é mundo espiritual. Ele disse: aquele que verdadeiramente não comer a minha carne e aquele que verdadeiramente não beber o meu sangue não terá vida eterna. O pessoal enlouqueceram, quem ouviu, agora ficou doido mesmo. Quem é que vai comer a carne dele? Quem é que vai beber sangue dele? Porque Jesus é a palavra. O cordeiro, no Velho Testamento, tinha um comer todo. Não podia jogar nem uma tripa fora. Porque a palavra de Deus, você tem que comer ela toda. É os conselhos de Deus. Ei, me ouve, menino. Ei, dá ouvido meus conselhos, que eu quero salvar a tua vida. Ouve a minha palavra e vive. Isso é que Deus diz para nós. Então veja, ele disse essas palavras e estava falando, aquele que verdadeiramente não engoliu o evangelho, não comer, não viver do evangelho no sentido de sobrevivência, buscar o evangelho para sobreviver, comer o pão da vida, aquele que não fizer isso. Eu sou o pão da vida que desceu do céu, ele disse. Aquele que se alimentar de mim, nunca terá sede, nunca terá fome. Nunca verá a morte. Então veja esse mundo espiritual aí que você tem que entender. E ele, quando ele disse essas palavras, eles se escandalizaram. E caíram fora. Muita gente disse, não, agora ele endoidou de vez. E aí ficou os discípulos, os apóstolos ali, os 12. Ele disse, se vocês quiserem ir, pode ir também. E Pedro disse, aonde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra da salvação. Certinho. Para onde que o homem vai? Fugir de Deus para onde? Vai se agarrar com quem? Com o diabo?
Porque só tem ele, depois de Deus só tem ele. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele vem, ou seja, as investidas dele. Ele inventa as astutas ciladas do diabo. Astuta. É para te matar, roubar ou destruir. Isso aí. Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenhas vida. E a tenhas com abundância. A palavra te destrói a isso. A palavra te alimenta para isso. Então veja que é isso que eu digo. Nós não temos o que fazer. Não tem para onde ir. E nós precisamos, sabe aquela família que depende do o único trabalho do pai? Todo mundo desempregado e não acha emprego, não existe fonte de renda nenhuma, só exclusivamente do pai. E eles coiceiam o pai entra dentro de casa, eles não ouvem uma palavra que o pai diz. É isso que somos nós, com Deus. Deus sustentando em tudo, porque Deus se tirar a mão de cima de ti, você pode ser um assassino. Eu estou falando aqui com um assassino, com um ladrão, um maconheiro, seja quem for. Mas se Deus afrouxar a mão de cima de ti, irmão, o diabo te mata agora, porque ele tem raiva de ti. Ele te usa para tu matar os outros, para tu fumar maconha, prejudicar a vida das pessoas, ensinar os outros a fazer o mal, roubar. Mas ele tem raiva de ti. Não vai pensar que ele te usa e vai guardar você. Guardar com o quê? Porque ele não tem com o quê? A tua vida está em Cristo, na palavra. Se você não recorrer ao Senhor, e você vai para o inferno, para onde ele vai. Você vai para o lago de fogo. Então compreenda isso aí, que ele não é teu amigo. Não existe. Sai dessa vida enquanto é tempo. Se ouvir a voz do Senhor, não endurece o coração. Ou seja, te humilha ao Senhor. Procura aprender da glória a Deus. Estou falando isso para nós, né? Procure aprender isso aí. Então aqui no Salmo 17, um salmo de Davi, o maior adorador a Deus de todos os tempos, eu acredito assim. Salmo 17, versículo 1, diz assim: ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Quem é que pode dizer isso aqui? Poucas pessoas. Com Deus a gente tem que ser bem assim, mas muito transparente, muito sincero, sem malícia. Porque Deus sabe o pensamento e a intenção tua. Então você pode estar dizendo uma coisa e pensando outra. E você pode até estar pensando uma coisa e a intenção é outra. Então veja aí, tem vários, né, sentido da coisa. Falando uma coisa e pensando outra. E o projeto ainda é outro. Está entendendo? E Deus sabendo tudo. Por isso não adianta você querer tapear Deus. Enganar o Senhor. Agora Davi estava dizendo, pode usar de justiça comigo. Pode usar. Agora eu estou pedindo ao Senhor, né, para tentar, para minha súplica, porque eu reconheço que não presto para nada, eu reconheço que sou
devedor, mas o senhor pode me perdoar? O senhor é meu pai? Já pensou um filho dizer isso a um pai? Como tem um filho pródigo que reconheceu, é uma parábola do Senhor Jesus, que isso tanta gente prega nisso aí, mas não se esgota a revelação daquela parábola. Não se esgota. A gente vê de tudo, tanta pregação sobre isso. Ultimamente eu vi um rapaz pregando e dizendo que quando ele voltou, o pai disse para os servos dele: pegai a roupa dele. A roupa nova, pega aí. Anel, sapato. Agora, uma alpergata, né? Uma sandália lá. Agora veja aí. Ele falou isso e eu fiquei, poxa, verdadeiramente. Ele tinha guardado lá, o pai tinha lá. A sandália dele, o anel. Um anel, irmão, para dar em outra pessoa? Não, foi feito para ele o anel. Não tem como. A roupa. Mas rapaz, tinha a roupa certinha, não, porque ele tinha feito lá. Entenda, Deus, ele tem tudo preparado para ti. Certinho. Agora você rejeita e você vai saber disso. Se você não quiser o Senhor, aquele que me negar diante dos homens, eu também nego a ele. Então, o que é isso? É você dizer, eu sou crente no Senhor. Eu sou crente, rapaz. Defender o reino, ser a favor do teu pai, que está no céu. Não ser contra a sua palavra, não ser contra os seus conselhos. Não, eu sou a favor do evangelho. Eu defender com unhas e dentes. E defender não é você dizer, rapaz, tá certo. E fazendo outra coisa. Não, é fazer o que o evangelho está dizendo. Então veja, no dia do juízo, você vai dobrar teu joelho diante do Senhor e confessar com a tua língua que Ele é Senhor. Se tiver morrido sem confessar o nome do Senhor aos homens, você vai para o inferno. Você vai para esse juízo final e vai ser lançado no lago de fogo junto com o diabo. Então, mas Deus tem preparado para ti a roupa, o anel, o calçado, tudo. É o que Jesus falou. Ali do filho pródigo, que se arrependeu, tinha pegado a parte dele, rebolou tudo fora, jogou fora o dinheiro, tudo. Mas depois ele se arrependeu. Ou seja, você deve já ter feito tanta coisa nesse mundo, se é que eu estou falando com alguém assim, que Deus reprova. Rejeitou tantas coisas de Deus, mas chega a hora de você reconhecer que Ele é teu pai, rapaz. Que você vai ter que tratar com Ele, como está escrito em Hebreus 4,13. Todos, não há criatura encoberta diante dEle, e todos nós estamos nu e patente aos seus olhos, né? Aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Prestar conta. Então veja aí, eu vi esses dias, eu ouvi de uma pessoa, ele dizendo, rapaz, quantas vezes nós não irritamos os outros? Por que ele disse isso? Uma pessoa falando para mim. Porque nós estávamos num lugar que queria até conversar e estava um somzão do lado lá. Uma música mundana lá, pensa numa zoada. E ele disse, quantas vezes nós não incomodamos os outros também, ninguém entendia isso. Mas hoje nós estamos entendendo. Então é o que eu estou dizendo. Nós já arrependemos. Aí corremos para o Senhor, lá ele estava com a roupa, sapato, anel. O que significa isso? Salvação. Libertação. Saindo da morte para a vida. É um versículo que eu sempre falo também de Apocalipse 3,18, que ele diz, aconselho que busque em mim o ouro provado no fogo,
para te enriquecer, e vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez. É exatamente isso aqui, cobrir a vergonha da nudez. Quando Adão pecou, quem fez a roupa dele foi o Senhor. Só ele que tinha. Pegou a pele de um animal e fez uma roupa para Adão. Que Adão só achou umas folhas por lá, mas não deu certo não o negócio. Então veja, que ele quer, ele tem a roupa para ti. Eu fiquei assim, poxa, rapaz, verdadeiramente o homem tinha, rapaz. O homem que a gente diz é Deus, o pai de família, o homem do pai do filho pródigo. Ele tinha a roupa lá. Pegai a roupa nova, pega aí um anel, bota no dedo dele, pega um sapato. Tinha lá, estava guardadinho. Entenda, o Senhor tem lá. Ele fez você, ele tem tua medida certinha, está lá tudo. Agora você quer? Ou você rejeita a palavra de Deus, não aceita de maneira nenhuma o conselho, e com isso você fica nu. Você fica sem sapato, sem anel, sem coroa, como diz lá em Apocalipse também. Né? Versículo 3, versículo 11. Né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É exatamente do filho pródigo. Ele tinha, né? Mas ele rejeitou isso. Ele pegou a coroa dele e vendeu, rebolou no mundo. Mas ele recuperou, porque ele se arrependeu e veio ter com o pai outra vez, de modo humilhado. Veio humilhado, que ele veio para ficar como um dos seus servos. Ele disse, eu não mereço ser chamado teu filho. Então veja que o que ele pensou lá, quando ele estava na Juquira. Ele disse, eu volto, chegar lá eu digo ao meu pai, pai, pequei contra o céu, contra Deus. É isso aí. E contra o Senhor. E por isso eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele veio com humildade. Aí por isso eu quero que o Senhor me trate como trata um dos teus servos. Quero ser tratado assim. Aí diz, não, tu sempre vai ser filho. Aí tu acha que Deus, ele vai te tratar como servo ou como filho? É claro que é como filho. Você, se você quiser, você vai ser herdeiro de Deus. Herdeiro. É filho. Porque filho tem herança, né? O pródigo não tem. Então, em Hebreus aqui, a gente vê que Hebreus 12, 6, ele fala sobre isso aí. O escritor aos Hebreus, né, que é uma carta anônima aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita aquele que recebe por filho. Ou seja, ele vai te corrigir, né? Te açoitar no sentido de provando, te tirando Sabe aquela coisa que, como um pai de família, em vez do o menino subir lá na goiabeira e cair e morrer, ou quebrar o braço, a perna, ele dá uma pisadinha nele, uma lapadinha na bunda dele, pra ele não subir mais na goiabeira lá. Ele fala, não quer atender, rapaz, melhor eu dar umas lapadinhas nele aqui, para ele não subir mais, do que eu ir tratar dele com as pernas quebradas aí, ou por outro até perder ele. No sentido natural é desse jeito. Então, em vez do diabo te pegar, irmão, no sentido espiritual aí, e te levar para o inferno junto com ele, né? É melhor Deus te dar umas pancadinhas aqui e tu ir para o céu, morar com o Senhor para sempre. É isso aí. Deus corrige a quem ama e açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, se suportar. Se não suportar, faz o quê?
Mas se suportar a correção, Deus vos trata como filho. Por que filho há quem o pai não corrige? Quem é esse pai que não corrige um filho? A não ser que não ame ele. É exatamente o que nós estamos falando. O amor corrige, porque ele quer defender. Né? Então veja que... Aí ele diz no versículo 8, que se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, o que está dizendo com isso? Não tem regra. Todos faz o que quer, pula por cima da cabeça, faz o que quiser da vida. Não existe regra nenhuma para viver, ou seja, para obedecer. Então, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Então está escrito em Hebreus desse jeito, 12, 6, 7 e 8. Então é bastardo, você não tem herança. Né? Está sem disciplina, não aceita nada que o pai diz, irmão. Como é que vai ter herança? Como é que vai ser participante? Você está fazendo o que dá na tua telha. E, no caso, o céu é do Senhor. Vamos falar aqui a casa do Pai. Para você entender, a gente está misturando aqui o Pai da terra com o Pai do céu. Então você, o dono da casa, que mantém a casa em tudo, quem manda é ele. Ora, quem dá as ordens é ele. Aí você não aceita, também não tem herança. É isso aí. Fica como um bastardo. Não entra no testamento lá, né? Não entra. Tá entendendo? Então, do mesmo jeito é no céu. Não aceita as palavras do Senhor, vai para o céu. Mas como? Você sabe que não vai. Não precisa nem estar dizendo muita coisa aqui. Você sabe que não vai. Não vai, não. Porque não aceita. Ser corrigido. Aí olha o que diz aqui. Na primeira carta universal do apóstolo Pedro. Primeira carta universal do apóstolo Pedro. Capítulo 5, o último capítulo. Versículo 6. Olha o que diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, ele vos exalte. Então, quem exalta é Deus. Ele que sabe como é que faz. E, às vezes, essa exaltação não é como você gostaria, mas é como Deus gosta de fazer. Como Deus quer e como Deus sabe fazer. Porque carne, irmão, não pode dar muita trela, não. Porque ela é contra o Espírito. Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16, diz que andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, andai no Espírito, fazendo a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus aqui, alimentando-se da palavra de Deus, e não fazer a vontade da carne. É isso que está dizendo. No versículo 17 diz, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Então a carne é contra você, é contra a tua alma. Né? Os desejos dela é terreno, é perecível, é momentâneo. Mas o Espírito é eterno. Quando ele se alimenta, tem eternidade, no sentido de salvação. Né? Quando é alimentado pelo Espírito, a alma se salva. É isso aí. Então, essa humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Potente. E deixa que ele te exalta.
né? Não vá atrás de se exaltar você mesmo. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, disse Jesus. Mas aquele que é humilhado será exaltado. Acredite. No versículo 7, que da carta de Pedro, lançai sobre ele todas as vossas ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então não adianta andar na ansiedade. Deus promete uma coisa e muitas vezes nem promete, para não deixar você maluco. Mas Deus tem promessa, Deus tem lá preparado, como já foi dito aqui, a parábola do filho pródigo. Está lá a tua roupa, está lá teu anel. O que é anel? Formatura, ou aliança, ou o que você quiser pensar, né? É uma confirmação, um selo, uma herança, né? Vamos falar aqui até da aliança mesmo com Deus, é como que seja ali um selo de uma confirmação de um testamento. É isso aí. Sei lá, tanta coisa dá de falar desse anel aí, mas é exatamente uma honra. Honrando a pessoa. Cobrindo a vergonha da nudez do pecado. Acabou, o pecado limpou, acabou. Está coberto, está vestido. E honrado. Calçado os pés. Né? Então veja que, lançando essa ansiedade ao Senhor, na palavra, não, eu esperei no Senhor com paciência e Ele me ouviu, né? E Ele me socorreu, exatamente isso aí. Aí, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está preparado lá, irmão. Esses dias eu falei para uma pessoa, Deus, Ele fala conosco nas coisas pequeníssimas, para que a gente entenda que Ele está conosco sempre, em tudo. Uma coisa tão pequena ali, que você diz, rapaz, mas verdadeiramente Deus estava aqui. Né? E para a gente entender que as outras maiores Ele está cuidando. Principalmente na nossa alma, na nossa salvação. Então veja, aí esse cuidado de saber que Ele está cuidando de nós é que nós devemos confiar. Aí ele diz aqui, irmão, no versículo 8, sede sóbrios, lucidez, ou seja, não se embriaga com conversa fiada. Porque essa embriaguez, essa ansiedade, né, é que faz nós passar de Deus, correr na frente do Senhor, atropelar a fé. Ansiedade faz você apostatar até. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele trabalha em cima de todas essas coisas. Se tu é medroso, ele fica dizendo que é melhor tu ficar assim mesmo, não vai não, que vão te matar lá. Se você é corajoso, ele te incita tu passar, tu entrar onde não deve entrar. Rapaz, tu é o cara, rapaz, arrebenta esse negócio. Aí tu passa de Deus. Não é assim. Então é olhando para Jesus que nós devemos andar. Que Ele é o autor e consumador da fé. Então não podemos passar disso aí. Olhando, segurando na palavra ali. Seja sóbrios, exatamente lúcido, vigilante. Aí está até dizendo aqui, prosseguindo, vigiai, com lucidez, ligado. Porque Jesus, ele não disse, seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente.
Prudência é isso aí, uma coisa, é um zelo, é uma coisa bem, né? Assim, de você ter cuidado com as coisas. Não andar aí vacilando. Tá entendendo? Então tem que ter sobriedade, que é lucidez, de não estar se embriagando com qualquer coisinha, ficar tontinho, rodado. É isso aí, irmão. Aí ele diz, vigiai. Por quê? Ele vai dizer, nesse versículo aqui, nesse versículo 8. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, né? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele não vai pensar, ele quer tragar a tua alma. Mas não é porque com isso ele enche o bucho, ou prepara o reino dele para viver sentado no trono. Não, é porque ele é mau, irmão. Não existe reino do diabo. Existe na terra. Ou ele reina na terra mesmo. Porque a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Porque ele ganhou lá de Adão e virou esse rolo aí. E aí, mas nós rejeitamos esse reinado dele aqui. E ficamos com o de Deus. Está entendendo? E assim, quando nós rejeitamos e buscamos em Deus humilhar debaixo da potente mão de Deus para que ele exalte nós, né, com lançando essas ansiedades que não adianta, vai sobrar o quê para nós? Jesus falou dessas ansiedades. Quando ele falou essas palavras, irmão, para nós não ter cuidado. Cuidado no sentido de se preocupar de não ir nem para o culto. Não cultuar a Deus e não buscar exatamente no Senhor, preocupado com as coisas naturais. Preocupar com vestir, com o que comer. Então ele foi falando essas coisas e foi dizendo, os passarinhos não trabalham e comem, porque Deus dá para ele. A vestimenta. Aí ele comparou o lírio dos vales, uma flor que tem uma plantazinha, uma erva que tem nos vales. E o lírio dos vales, nem Salomão, com toda a sua glória, Salomão era rico mesmo. Ele fez essa comparação. Nem Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como um deles. E ele não é nem a erva que Deus criou lá, uma plantinha com uma florzinha bem bonitinha. E não tem ninguém igual a ele. Aí Jesus diz, pois é, aí vocês com toda essa preocupação que vocês têm com esses negócios tudo aí, natural, aí vocês não têm poder para tornar um cabelo branco ou preto. Aí o que adianta eu me preocupar tanto que não ter poder nenhum? É isso aí que nós precisamos. É mesmo. Então se eu jogar isso tudo para Deus, Deus resolve, fica tudo simplesinho, aí eu vou para o céu, mais ele. Que tem essa glória que não existe na terra. Está entendendo? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é que o Deus tem preparado para aqueles que o amam, que se entrega, se humilha debaixo da sua potente mão. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz isso aí. Então, veja, Paulo falou, aqueles que amam o Senhor. Então, ele diz aqui, seja sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, tu tá pensando que é teu amigo, é? Porque os macumbeiros aí, eles pensam que o diabo é um amigo dele. Pensa, mas não é. O diabo vai te matar, rapaz. E matar, que eu estou dizendo, é nas duas coisas. Matar, ele vai matar todo mundo. Mas o diabo vai te matar, não. O crente pode até dizer isso, né? E quem é que mata? Como é o nome do bicho? É o diabo. Por quê? Mas Deus vai deixar o diabo me matar? Não, se você não foi vendido. Isso é uma coisa que não é todo mundo que diz isso aqui não, que eu estou dizendo não. Mas é verdade. Quem foi que matou Jesus?
Foi o diabo. Aí tu pensa que foi quem? Deus mata alguém? Se ele é vida? Deus teve que sair de Jesus, ficou lá a carne e o diabo matou. Mas só que Deus ressuscitou dos mortos ele. E vai ressuscitar nós também. Transformou num corpo que o diabo não tem poder de matar mais. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Compreenda. Mas se você tiver o evangelho, você passa da morte para a vida. O que é isso que João diz na sua carta aqui? Eu saio do diabo para Deus. Do controle do diabo para Deus. Controlar minha vida. Então sair da morte para a vida. Não falando de morte mesmo. Morrer mesmo. Está ordenado o homem morrer uma vez, irmão. Vindo após disso o juízo, Hebreus 9, 27. Ah, mas quem foi que ordenou? Quem foi esse maluco? Não é maluco, não. Deus que ordenou. Não foi o diabo não ordena nada. Deus que ordenou ele matar nós. Porque ele ganhou lá de Adão. Ei, a vida do ramalho é minha. Tá bom, mas ele tem uma brecha aí que eu posso resgatar a vida dele. Aí se ele correr para mim, ele ganha a vida eterna. E tu se arrebenta. Tu mata, mas no mesmo tempo perde. Jesus, ele disse essas palavras. Ele disse, ninguém tem poder de tomar de mim. É exatamente ele que ordenou. Leva. Ele disse, ninguém tem poder de tomar de mim, mas eu de mim mesmo eu dou. Mas eu tenho o poder de tomar de volta. Tá entendendo, irmão? Corri para ele e toma de volta. Não correu, tu sai da morte física para a morte eterna. É porque você não saiu da morte. Você não quis Jesus. Se quiser Jesus, sai da morte física para a vida eterna. Um corpo glorificado como o de Jesus, que nunca morre. Poder da terra não tem poder sobre o corpo de Jesus. Ele passava nas paredes, que concreto? Não existe isso não. Massaranduba, passa por dentro. Passa por dentro das paredes de concreto, de ferro. Não existe isso na frente dele. Então como é isso? Eu não sei não. Mas como é que eu vou? Agora eu acredito. Então sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão. Como? Como um leão. Porque ele não é leão. Leão é o Jesus, o leão da tribo de Judá. Oh, glória a Deus. É isso aí, irmão. Buscando a quem possa tragar. Só pode se Deus não estiver contigo. Porque os anjos estão ao nosso redor, ele está ao derredor. O anjo está ao redor quando você quer, quando você busca no Senhor. Ele te guarda. Você vê que está tudo preparado, né, para você, né, para te vestir, vestir de justiça, couraça da justiça, aonde o diabo não pode penetrar. É isso aí, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, que Deus venha trabalhar nas nossas vidas cada vez mais, né? Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por esta palavra, por essa oportunidade também. E o Senhor tem dado a mim e às pessoas que nos assistem e nos ouvem. Ajuda, Pai, a cada um. Pai, que as pessoas venham entender, compreender que o Senhor quer cuidar dele, quer vestir ele, quer honrar ele, calçar ele. Meu Deus, guardar de todo o mal, toda astuta cilada do inimigo. Meu Deus, ajuda essas pessoas a tomar posse da tua palavra, do teu conselho, dos teus mandamentos e assim agir, se armar e defender a sua própria alma, defender o seu corpo físico também, no sentido de enfermidade, de muitas pestes na terra. Deus ajuda essas pessoas a se libertar da opressão, da depressão, da tristeza.
Meu Deus, e também das outras coisas, do orgulho, da prepotência, da exaltação, da vaidade, de coisas que vêm, que prendem essas pessoas. Pai, que o Senhor dê poder a eles, meu Senhor, de se livrar de tudo isso e assim a tua justiça, como foi dito no Salmo 17, possa guardar eles, possa assim ajudar eles, possa assim salvar as suas almas, as suas vidas. Deus abençoa, prospera, dá sabedoria, dá inteligência a cada um. Eu uso o poder que está nesta palavra a favor dessas pessoas. Esse evangelho que defende a alma das pessoas. Meu Deus, que defende todos os seres da terra quando acredita, quando assim o busca. Eu uso a favor deles no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo a todo demônio, todo mal que tem se aproximado dessa pessoa, prendendo, amarrando a vida dessas pessoas. No nome de Jesus, eu digo, solta a vida dessa pessoa. Pega o que é teu, sai e não volta nunca mais na vida dela. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai, não volta mais e toda honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.